armaduras. Nós falamos sobre o cinturão da verdade, a couraça da justiça e os pés na preparação do Evangelho da Paz. E para que servem essas armaduras? Elas servem para que nós possamos lutar contra as astutas ciladas do diabo. O principal dessas armaduras é para que eu e você venhamos entender. Falamos um pouco a semana passada que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra o inimigo. Então, se Deus ele vai nos revestir com armadura, não é para eu atingir o meu próximo, mas é para eu atingir o inimigo. E nós paramos aqui e nós vemos que esta outra armadura diz assim, ó: e tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, esta quarta armadura nos vai falar sobre o escudo da fé. E para que ele serve? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, toda a seta, toda a influência, tudo aquilo que o inimigo ele tenta lançar contra as nossas vidas. E então eu tenho esse escudo da fé, a qual eu posso apagar tudo isso. O que é apagar, muitas vezes? Nós vemos que aqui não diz que esse escudo ele vai nos defender, mas esse escudo ele vai fazer com que devemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é apagar? É porque muitas vezes o inimigo ele vai usar palavras para tentar nos atingir. Ele vai usar o que? Palavras para tentar causar contenda, confusão, briga, Diz-me, fofoca. E entenda que esse escudo é o escudo da fé, com o qual eu posso fazer o que? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, então com ele não vou conseguir evitar que a palavra seja lançada, mas eu vou conseguir apagar os efeitos desta palavra na minha vida e na vida daquele a quem foi lançada. Então entenda que esse escudo da fé ele serve para quê? Para que eu venha apagar aquilo que o inimigo lança contra a minha vida. E como nós já entendemos que uma palavra ela tem poder. Abra a sua Bíblia só para você entender. Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago. Capítulo 3 e o versículo 6. Olha o que vai dizer. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então a Bíblia diz que a língua é um fogo, ou seja, e que, como o mundo de iniquidades, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. O que é que está querendo dizer aqui? Lembra que ele vai sobre nós lutarmos contra os dardos inflamados do maligno. Só que muitas vezes o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai usar pessoas para tentar nos atingir. E essas pessoas elas vão ser usadas o quê? Através das suas palavras. Lembra quando Jesus disse para Pedro? Quando Pedro estava falando para ele, olha, não vai acontecer isso com você. Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, porque você me serve de motivo de escândalo. Então entenda que muitas vezes, por que fala que a língua é um fogo? Porque se nós não controlarmos tudo aquilo que ela atinge, ela vai destruir. É por isso que o escudo da fé, entenda isso, serve não para nós nos defendermos, para nós apagarmos a consequência daquilo. Ou seja, vai ter pessoas que vão falar muitas coisas, muitas palavras, e vai caber a mim alimentar elas ou apagar o efeito dela. Quer dizer, a pessoa falou, mas eu vou apagar esse efeito contra a minha vida. É para isso que serve o escudo da fé. Só que muitas vezes nós não queremos apagar esse efeito.
Mas nós queremos que cada vez mais ele pegue mais fogo, não é assim? Incendeia mais. E ao invés de nós apagarmos a hora que ela é lançada, nós começamos a espalhar ela. Espalha para um, espalha para o outro, espalha para o outro. A hora que vai ver, já está um grande fogaréu que não dá para ser apagado mais. Então entenda que o Senhor está colocando o escudo da fé nas minhas mãos. É para que muitas vezes, a hora que pessoas lançarem uma palavra contra a minha vida, eu não tenha que rebater, eu não tenha que discutir, eu tenho que apenas apagar o efeito. E dizer, não vai acontecer na minha vida. Não, isso não vai surgir efeito contra ele. Mas fazemos isso? Não. Sabe o que fazemos? Espalhamos. Então não usamos o escudo da fé para apagar. Olha o que a palavra diz aqui em Provérbios capítulo 12 e o versículo 18. Diz assim, ó. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Entendeu? Há algumas palavras que são como espadas, ou seja, na boca de algum. O que é espada? Serve somente para ferir pessoas. Não é isso muitas vezes? É por isso que ele está falando sobre o escudo da fé. Que eu posso apagar todos os dados inflamados do maligno. Porque muitas vezes ele vai usar pessoas para tentar me ferir. Palavras como espada. Para ferir a minha vida. Só que eu tenho que estar o quê? Preparado para com isso. Quantas pessoas até hoje guardam mágoa, rancor, ódio no seu coração por uma palavra de alguém não soube contra a vida dele? E sabe por que ele guarda? Porque no momento que era para ele usar o escudo da fé e se defender daquilo e apagar aquilo, dizer, não vai atingir a minha vida. Aquela palavra, ela foi como uma espada, ela feriu, ela foi lá profundo. E a pessoa se esqueceu do quê? De apagar todos os dados inflamados do mal. Entenda isso muitas vezes. Porque eu entendo que cada um de nós, em algum momento, nós achamos que podemos controlar o que a outra pessoa diz. E aí é o nosso erro. Nós podemos controlar o que nós falamos, mas não podemos controlar o que as outras pessoas falam. Foge do nosso controle. Ah não, mas aquela pessoa está falando mal de mim, está me criticando, eu não gostei, eu não achei que é certo. Sim, nós temos o direito de gostar ou não de gostar. Só que entenda que a nossa luta não é contra pessoas. E muitas vezes o inimigo usou os lábios daquela pessoa para te atingir. E sabe o que aconteceu? Ele atingiu algo. Porque você se ofendeu, você se angustiou, você ficou com mágoa, você ficou com ódio e esqueceu de dizer não. Isso é um dado inflamado que o maligno está lançando na minha vida para me atingir. Mas eu tenho um escudo da fé e eu posso apagar tudo isso. É isso que muitas vezes não entendemos. O Senhor ele já nos preparou para toda e qualquer situação. Só que muitas vezes não queremos usar o escudo da fé. Sabe o que queremos? Rebater. Queremos discutir. Queremos tirar satisfação. Quem é você? O que você está falando de mim? Quem deixou se falar? Queremos ir lá. Isso e confusão e contenda é o inimigo que gosta. Você tem o escudo da fé para que a hora que a palavra ela for lançada, você já apaga e diz, não, na minha vida não vai ter efeito nenhum. Porque o Senhor é aquele que pode guardar e proteger as nossas vidas. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 11 e o versículo 9. Diz assim, ó. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento.
seja, o hipócrita, o que ele faz? Ele com a boca ele vai danificar o seu próximo. Então muitas vezes nós queremos controlar a boca do hipócrita, para ele não falar, para ele não criticar, para ele não julgar. Só que eu esqueço que eu não consigo controlar a boca dele, porque ele é livre para falar o que ele quer. E o que eu posso controlar? Eu posso controlar que aquelas palavras não vão atingir a minha vida. Ela foi lançada para um alvo, uma seta, uma influência, mas eu tenho um escudo para me defender e dizer, não, na minha vida não. Porque a pessoa está te difamando, como diz aqui, ó. Está danificando o seu próximo, está danificando através de palavras. Mas se eu não fiz, e você não fez, e você sabe que você não fez, você vai apagar aquilo e vai ficar com a sua consciência tranquila, sem ter que tirar satisfação com alguém. Entendam isso. O cristão, ele não tira satisfação por ninguém. O cristão, ele apaga o mal. Os dados inflamados diz: não preciso tirar satisfação com ninguém. Por quê? Porque eu tenho o escudo da fé, que eu posso apagar todos os dados inflamados do maligno. Entenda que o inimigo ele gosta de confronto. O inimigo ele gosta quando as pessoas se batem de frente. Fala aqui na minha cara, diz aí. O inimigo gosta de confronto. Mas aqueles que servem ao Senhor, eles não querem confronto. Eles querem realmente resolver a situação. E como resolve a situação? Apagando, desfazendo. E o escudo da fé, ele serve para isso, para desfazer tudo isso. Mas aqui um versículo aqui em Provérbios, capítulo 10. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do justo, que é a minha e a sua, é manancial de vida. Só que a boca do ímpio é violência, está coberta de violência. Então por que eu vou querer muitas vezes que uma pessoa, ela fala de uma palavra boa, se na boca dela está cheia do que? De violência. Aí nós vamos lá quando Jesus diz assim: pode uma árvore mata bons frutos? Não. Toda árvore mata maus frutos. E toda árvore boa dá bons frutos. Então precisamos entender muitas vezes o que nós vamos ouvir de pessoas. Vão nos caluniar, vão nos xingar, vão nos difamar, vão falar mal de nós, vão falar coisas que nós não fazemos, vão mentir ao nosso respeito. Mas você não tem o escudo da fé? Você não pode apagar todos esses dados inflamados do maligno? Sim. Então por que muitas vezes você vai querer tirar satisfação com a pessoa? Confrontar a pessoa. Não, eu vou lá na casa dela, eu vou lá, e ela vai ter que provar na minha cara que ela falou aqui de mim. Você deixou de usar o escudo da fé. E sabe o que você passou a fazer? Andar de acordo com o curso desse mundo. Entenda uma coisa: se Deus ele me chamou e Ele te chamou, não é para nós andarmos como o mundo. Se fosse para nós resolvermos os nossos problemas como o mundo resolve, nós não precisaríamos de Cristo. Nós resolveríamos do nosso jeito. As pessoas não resolvem aí fora. Se um fala do outro, vai lá, bate, vai lá, grita, vai lá, xinga, leva no tribunal, vai lá, processa, vai lá, faz um monte de coisa e resolve. Mas se o Senhor ele nos chamou, é para nós aprendermos a resolver os nossos problemas de uma maneira diferente. E qual é essa maneira diferente? Usando o escudo da fé e apagando os dados inflamados do maligno. O que é apagar? Não vai ficar nenhum restício dessa palavra onde? Em mim, no meu coração, na minha vida. Porque sabe qual é o problema quando eu não apago isso? Aquilo começa a remoer dentro de mim, eu começo a lembrar. Eu começo a ficar dia após dia remoendo aqui, lembrando. Aquela pessoa falou isso de mim, eu não devia, não. Aquela pessoa falou que era isso e aquilo, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim. Então aquela palavra, em vez de nós apagarmos ela e esquecermos, nós ficamos colocando ela dia após dia.
né, em prática. Aqui em Provérbios capítulo 15. Versículo 4 diz assim, ó: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade que há nela quebrantará o espírito. Em Provérbios 18, 21 diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E muitas vezes diz aqui que a pessoa vai comer do seu fruto. Então, se está no poder da língua, quando alguém lança algo mal contra ele, o que eu vou fazer? Eu vou apagar com o escudo da fé. Eu não vou rebater, eu não vou tentar trazer aquilo que não é para falar, eu vou apenas fazer o quê? Apagar aquilo. Só que eu acho mais incrível, irmãos, muitas vezes nós nos dizemos cristãos, servimos a Deus, temos uma nova vida, fazemos novas coisas, só que não resolvemos os nossos problemas como cristãos. Resolvemos ainda os nossos problemas com as pessoas lá no mundo. Então esse escudo não serve para nós. Quem aqui está usando o escudo da fé? Quem aqui está apagando o dado inflamado e maligno? Ou está se levantando? Ou está confrontando? Ou está falando? Ou está assim? Não, irmãos. A minha e a sua luta é contra pessoas? Não. É contra o inimigo. E o inimigo nós atingimos com palavras? O inimigo nós atingimos o quê? Com atitudes. O que é atitude? Ele lançou uma palavra ruim, eu apago ela e não deixo ela brotar no meu coração. Como está aqui ó, em Mateus capítulo 15. Mateus 15, 18. Vamos ler do 17 para você poder entender. Mateus 15, 17. Diz assim, ó: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Do coração procede a morte, o adultério, relações extraconjugais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então entenda, o inimigo ele sabe o quê? Que se ele conseguir atingir o nosso coração com uma palavra, com um dado lançado, ele vai conseguir que o nosso coração se encha de quê? Se encha de ódio. E Jesus ele vai dizer que aquilo que o coração está cheio, a boca ela vai falar. É por isso que em alguns momentos tem algumas pessoas que nós não conseguimos nem conversar direito, né? A pessoa já fala uma palavra, você já está até aqui, já responde mal para a pessoa. Por quê? Porque o seu coração se encheu de tantas coisas que aquela pessoa já falou, que a hora que você vai conversar com ela, você não consegue falar uma palavra boa. Porque o seu coração já está tão cheio de algo ruim que aquela pessoa disse, e você não apagou com o escudo da fé, que a hora que ela vai falar uma palavra, ela nem sabe porque ela está ouvindo aquela resposta. Mas é porque você já se encheu daquilo. Então esse escudo da fé serve para isso. É por isso que diz assim que eu vou apagar. O que é apagar? Começou, mas eu tenho a escolha de dar continuidade ou de apagar.
Então o escudo da fé me dá esse direito. A hora que começa uma conversa, a hora que começa uma fofoca, a hora que começa um disse-me-disse, a hora que começa uma palavra errada, eu quero que faça o quê? Eu não continuo. E quando eu apago, eu não apago somente da minha vida, eu apago do meu coração, não deixa descer aqui. Eu não deixo brotar uma raiz de amargura. Eu não deixo brotar um sentimento de ódio. Eu não deixo brotar algo que você acha, não, aquela pessoa eu não consigo nem ouvir aquela pessoa. Quem já ouviu isso aí? Não, aquela pessoa eu não consigo nem ouvir a voz dela. Aquela pessoa eu não consigo nem conversar mais com ela. Eu não consigo nem passar perto. Se ela chegar na calçada, eu vou para outra. Aquela pessoa ela falou tantas palavras contra você. O que você fez? Em vez de você usar o escudo da fé e apagando todas elas, você foi se enchendo, deixou descer o coração. E a hora que você deixa aqui e se enche, já te contaminou. E o inimigo atingiu o quê? O seu alvo. E qual era o alvo dele? Contaminar o seu coração. Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, todo o tempo, irmãos, o meu coração tem que estar o quê? Limpo. Sem nenhuma raiz de amargura, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor, sem nenhuma conversa piada, sem nenhuma mágoa, né? Porque tem aquelas pessoas que se acham que ela te perdoou, mas ela só espera a primeira oportunidade para te dar o perdoa. Ela vai lembrar, lembra aquele dia que você falou? Então ela guarda. O escudo da fé, ele serve para nos proteger, para me atacar, não guardar. Então quando alguém falar alguma coisa para você que você não gostou, não deixe descer o coração, apague com o escudo da fé. Porque quem sabe o inimigo está tentando o quê? Contaminar o seu coração. E se ele conseguir, a Bíblia já vai dizer o quê? Que um abismo chama outro abismo. Sabe o que o inimigo quer em nossas vidas? Uma portinha assim, pequenininha. Só uma portinha assim. Porque através dessa portinha, ele vai abrindo portas maiores. E a hora que eu vejo, eu estou lá no fundo do poço. E por quê? Porque eu deixei de usar a armadura de Deus. Deixei de usar aquilo que Deus me deu para usar. É por isso que muitas vezes nós estamos falando aqui de algo espiritual. De algo espiritual. E lutar contra as pessoas é a coisa mais fácil que tem. Atingir pessoas é fácil. Magoar pessoas é a coisa mais fácil que tem. Mas sabe o que é difícil? Lutar contra o inimigo. Porque quando eu luto contra o inimigo, eu luto com armas espirituais, ou seja, eu consigo apagar aquilo que o inimigo estava lançando de ruim contra a minha vida. Usando pessoas, eu digo, não é ele que eu quero atingir, não é ela que eu quero atingir, eu quero atingir o meu inimigo, que é Satanás. Então é por isso que eu preciso dessas armaduras. Porque muitas vezes as pessoas pedem, ore por mim, interceda por mim, busque por mim. Só que em todo o tempo a pessoa não aprendeu a lutar contra o inimigo. Alguém falou, ela não usa o escudo da fé. Ela rebate, ela questiona, ela agride, ela responde mal, ela grita e ela esquece de fazer o quê? Usar o escudo da fé. Então sempre essas pessoas vão estar o quê? Pedindo oração. Por quê? Porque eles sempre vão estar plantando e vão estar colhendo. Eu e você precisamos começar a fazer o quê? A amadurecermos espiritualmente. Não lute mais contra pessoas. Lute contra o inimigo. O inimigo atinge com palavras? Não. O inimigo atinge quando ele lança uma seta, lança um dado inflamado. Eu apago ele. Na minha vida não vai atingir. Mim não vai atingir. A escolha é sempre nossa. Só que nós não queremos usar as armas espirituais. Mas muitas vezes lutamos com as nossas armas carnais e não atingimos o inimigo. Então entenda que para isso serve o seu escudo da fé. Use ele, né? Use essa armadura, use isso, apague tudo aquilo que o inimigo lança contra a sua vida e se fortaleça cada dia mais na presença do Senhor. E qual que é a outra armadura do Espírito que Efésios vai falar? A quinta: tomai também o capacete da salvação. A armadura é o capacete da salvação. Para que serve um capacete?
Para proteger a nossa cabeça. Então, para que serve o capacete da salvação? É para proteger a nossa mente. Para proteger aqui, ó. Porque o inimigo, em todo tempo, ele vai levantar o quê? Acusações contra as nossas vidas. Então, o capacete da salvação serve para nós protegermos a nossa mente. Para que a nossa mente esteja protegida dos nossos pensamentos. E nós vemos que hoje em dia, irmãos, uma das coisas que o inimigo ele mais tem lutado contra as pessoas, sabe qual é? Tentar atingir a mente, os pensamentos. Tentar atingir aqui, ó. E é por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter essa armadura, o capacete da salvação, para ele me proteger. Ele fala capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu tenho que saber que em todo tempo eu tenho que estar o quê? Salvo. Só que o inimigo ele quer fazer o quê? Ele quer acusar. Por isso que ele é chamado de nosso acusador. E o que é o nosso acusador? Eu errei aqui, eu errei ali. Então o inimigo ele vai acusar lá. Já perdeu sua salvação. Olha lá, seja para que você está indo na igreja ainda. E ele vai usar pessoas, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Para ser crente igual você, eu não precisa ir na igreja. Então o inimigo ele vai tentar levantar acusações para denegrir a nossa imagem, a nós mesmos, para que nós não tenhamos na mente que nós somos salvos. Que estamos salvos. Por quê? Porque somos salvos por aquilo que nós fazemos? Somos salvos por aquilo que realmente compramos ou vendemos? Não. A salvação é algo gratuito. E Jesus pagou o preço na cruz. A salvação é de graça. Então o inimigo em todo tempo ele vai tentar tirar isso da minha e da sua mente. Que nós não podemos ser o quê? Salvos. É que nem com Judas. Judas traiu Jesus. O remorso, muitas vezes, sabe aquele remorso, aquele sentimento que eu errei e não tenho perdão, que eu errei, o que eu vou fazer da minha vida, que eu errei agora, o que vai acontecer na minha casa, na minha família? Sabe aquele remorso? É isso que o inimigo ele tenta implantar na vida de algum cristão. Ele quer tirar da mente da pessoa que ele ainda é salvo, ainda pode se arrepender, ainda pode pedir perdão, ainda pode mudar de vida. Só que o inimigo ele pressiona tanto a mente da pessoa. Por quê? Porque não usa o capacete da salvação para se defender contra isso. Ele pressiona tanto que as pessoas falam, eu já errei mesmo agora, está tudo perdido. Não é assim que o inimigo faz? Se você faz um errinho pequeno, o inimigo ele coloca na sua mente, você já errou mesmo, agora você pode errar. A pessoa está se controlando para não falar, para não brigar. Daí ela começou a brigar, ela já veio uma voz na mente dela, você já brigou mesmo, já falou, agora aproveita essa oportunidade e faz tudo de uma vez. Você já falou mesmo um pouco, agora fala tudo. Então o capacete da salvação serve para isso. Para que quando eu começar, eu venha entender, opa, ainda há uma esperança para mim. Eu posso me arrepender, eu posso pedir perdão, eu posso clamar ao Senhor e tudo voltará ao normal. Então o capacete da salvação ele serve muitas vezes para que possamos alcançar essa mente, né? Alcançar isso sobre nós. Como que está a nossa mente hoje? O que o inimigo tem lançado contra você? Será que ele tem dito para você que você não pode ser salvo? Que aquilo que você fez é imperdoável? Que aquilo que você fez não tem jeito? Vamos ler um versículo da palavra do Senhor aqui, ó. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Vai dizer assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O inimigo ele vai tentar nos acusar em todo momento.
Ele vai tentar colocar coisas na minha mente, na sua mente, mas eu tenho que entender fazer o quê? O Senhor é poderoso em perdoar. Eu posso proteger a minha mente e dizer, não, o inimigo está falando que é para mim, que não tem jeito, que não tem solução, que não tem como, mas tem sim. O Senhor perdoa, o Senhor muda. É mudar os nossos pensamentos. Abra em Filipenses, capítulo 4. Versículo 7 que diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Ou seja, então o inimigo ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar com que eu não pense em coisas boas. Ele vai tentar dizer que para mim não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ele vai tentar colocar na minha cabeça aqui dentro que para mim não tem mais jeito. Quantas pessoas que você já conversou que falam isso? Não, para mim não tem mais jeito, eu acho que não tem mais solução, não tem mais esperança. O inimigo ele quer roubar de mim, de você, a esperança, a vontade de viver. Ele quer roubar de nós muitas vezes o desejo, aquilo que eu vou vencer, que eu vou conseguir. Então o que ele faz? Ele lança alguma coisa na sua mente para você desistir, para você viver uma vida, não tem mais plano, não tem mais sonho, não tem mais pensamento. Por quê? Porque o inimigo ele tem entrado e roubado isso de você. É por isso que você precisa do capacete da salvação para proteger a sua mente e você dizer, não, eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança, eu vou vencer, eu vou conseguir. Por quê? Porque o Senhor está comigo, Ele está me ajudando. Não importa se eu errei ontem, eu já pedi perdão, hoje eu estou perdoado, eu vou continuar a seguir em frente. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Porque o inimigo tem entrado onde na mente deles e tem tirado isso. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a usar aqui o capacete da salvação. Aquilo que realmente pode me defender do inimigo, proteger a minha mente. Além de nós já tivemos um estudo aqui sobre as vozes que falam conosco, quem lembra desse estudo? Lembra que nós falamos sobre isso? Então o inimigo muitas vezes ele vai falar onde? Na minha mente. E o capacete da salvação serve para quê? Para que a hora dele dizer, você não é salvo, você diz, eu sou, Jesus morreu por mim. Você não pode, você diz, eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai confrontar o inimigo. Através do quê? Dos seus pensamentos. Porque muitas vezes não saem nem palavras. Porque eu entendo que muitas vezes a pior tentação é aquela tentação quando tem na mente. Né? Quando surge aquela opressão, sabe aquela opressão que o inimigo fica te oprimindo, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas o inimigo está falando aonde? Aqui na sua cabeça. Está te acusando, está colocando você contra a parede, está colocando você ali, te oprimindo. E você fica naquela luta. Então entenda que o capacete da salvação já serve para você vencer. Para você mostrar para o inimigo que você já o venceu. E você vence com ele através do quê? De você lutar aqui na sua cabeça. Não, eu consigo, eu posso. Por que muitas pessoas tiram as suas próprias vidas? O inimigo lança tanto uma opressão que diz para ele, olha, você viver assim é melhor você tirar a sua vida. Você vai parar aquele de sofrer, aquele de sofrer, você vai parar de sofrer. Então, se mata. Então a opressão ficou tanta que a pessoa prefere o quê? Dar ouvido ao inimigo e esquece o quê? De usar o capacete. De blindar a sua mente, de entender que tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa forma. Se há algum louvor nisso, pensar. Então se eu tenho um monte de coisa ruim pensando aqui, não é Deus que colocou. E se não é Deus que colocou, tem que lutar o quê? Contra quem? Contra o inimigo. Eu tenho que lutar contra ele. Eu tenho que
fazer o quê? Com que o inimigo ele se retire. Então que você possa entender que nesta noite, use o capacete da salvação. Não deixe o inimigo falar na sua mente, não. Olha que vier algum pensamento ruim, entenda esse pensamento, não é o Espírito Santo que está falando comigo. Se é o diabo, tem que fazer o quê? Repreender. Não, sai da minha mente, em nome de Jesus, sai da minha cabeça. Esse mal não vai acontecer, não, isso não vai acontecer comigo. É sermos mais fortes, irmãos. Só que muitas vezes nós começamos a alimentar aqueles pensamentos. Fala, é verdade, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém quer o meu bem, eu sou abandonado por filho, eu sou abandonado por marido. Tem aquelas pessoas que se fazem de coitadinha, né? De vítima. Por quê? Porque o inimigo já colocou na mente deles que não tem ninguém, que ninguém se preocupa, que ninguém vê, que ninguém gosta, que ninguém abandona. Alimenta pensamentos como o inimigo colocou ali, você acatou, para todo mundo você vai conversar, você diz, olha, mas eu sou tão... Ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém vê ninguém por mim. É mentira do inimigo, tira isso da sua mente. Use o capacete da salvação e diga, não, eu posso vencer, por quê? Porque enquanto nós tivermos Cristo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que o inimigo ele quer destruir a nossa mente, ele quer destruir os nossos pensamentos, para que possamos pensar coisas ruins, para que possamos colocar que não somos nada, que não conseguimos, que não temos ninguém, que somos a pior pessoa do mundo. Aí ele lançou na sua mente, você aceitou, você começa a falar para as pessoas, você vive uma vida oprimida, uma vida angustiada, uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida revoltada. Por quê? Porque o inimigo conseguiu implantar algo na sua mente. Você aceitou. E você passa o quê? A não viver o quê? O melhor de Deus. Por isso que aqui em Romanos vai dizer assim, ó. Romanos 12. Esse é um versículo bem conhecido. Romanos 12, 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é renovar nossa mente? É isso que precisamos em alguns momentos. Porque o inimigo tem lançado tanta coisa ruim, que eu esqueço de renovar minha mente para falar coisas boas. E qual que é a última armadura do Espírito? É a espada do Espírito, que é o que? É a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Abra aí rapidamente para nós vermos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Entenda que nós falamos sobre 5 armaduras do Espírito. E essas 5 armaduras são armas para nós nos defendermos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. 5 são coisas para se defender. Só que a última é uma espada. Ela serve para se defender muitas vezes e para atacar. Atacar pessoas? Não, atacar o inimigo. Lembra de Jesus que como ele venceu o inimigo? Ele venceu o inimigo aonde? Na palavra. O inimigo disse, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então cada acusação do inimigo, ele usava o que? A palavra para se defender. Ele usava a palavra para demonstrar. Então a espada do Espírito é isso nessas vidas. Nós temos que usar ela contra o inimigo. Até quando o inimigo usou um versículo bíblico, diz, olha, lança daqui abaixo, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. E ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor, ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a espada do Espírito é o que? É o conhecimento dessa palavra.
Sabe como eu vou vencer o inimigo? Quando eu conhecer os meus direitos. Quando eu saber aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso alcançar através da palavra de Deus. Nós poderíamos falar aqui, ficarmos aqui mais meia hora falando somente sobre as promessas. Mas eu falar para vocês sobre as promessas não vai adiantar. Sabe o que vai adiantar? Quando você decorar elas sobre a sua vida. Porque quando você decorar, você vai usar contra quem? Contra o inimigo. O salmista diz: escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para eu fazer o quê? Não pecar contra. Porque a hora que o inimigo vir com a investida, você vai dizer: opa, a Bíblia diz ao contrário. Então não posso fazer. Então entenda que a espada do Espírito, quando nós começamos a usar esta arma, que é a cesta, é quando eu começo a ter o conhecimento dessa palavra. Eu vou orar de acordo com essa palavra. Eu vou pedir de acordo com essa palavra. Eu vou interceder de acordo com essa palavra. Eu vou buscar de acordo com essa palavra. Mas se eu não conheço ela e não conheço as promessas para a minha vida, eu vou ser presa fácil para o inimigo. O inimigo vai me prender facilmente. Porque qualquer coisa que ele lançar, eu vou pegar para a minha vida. Eu não vou ter a espada para rebater, para me defender e dizer: não, na minha vida não. Porque eu conheço o quê? A palavra. Jesus, ele tinha autoridade para dizer para Satanás, as 3 vezes que ele foi tentado: ó, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha vida. Mas muitas vezes, para nós vencermos o inimigo, nós temos que usar a espada, que é a última barreira. Não é dizer: não sai da minha vida, vai estar repreendido. Não, é mostrar para ele que você tem sabedoria e você não vai ser enganado. Que você tem conhecimento da palavra e ele não vai conseguir te derrotar. Você vai mostrar para ele, como Jesus mostrou, que mesmo quando ele disse, olha, o versículo diz: não tentarás o Senhor Deus. Isso se chama o quê? Muitas vezes, conhecimento dessa palavra. E o inimigo, ele não quer que nós não conhecemos, porque a Bíblia diz o quê? O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. O povo, ele peca, ele perece porque não tem conhecimento. Porque quando você não usa essa espada, o inimigo, ele lança qualquer coisa contra a sua vida, você já logo aceita. Você não rebate na palavra. Não. A palavra diz ao contrário. A palavra fala que é assim, a palavra fala que é daquele jeito. Você usa a palavra de Deus no seu dia a dia? Quando você vai aconselhar alguém, quando você vai resolver um problema, quando surge uma dúvida, uma dificuldade, você acha que você usa essa palavra? Você resolve do seu jeito mesmo. Você se envolve tanto com aquilo, do seu sentimento, você já vai lá e já resolve. Esquece que do principal que é a palavra. Entenda isso, essa sexta armadura é algo principal para as nossas vidas. Que precisamos conhecer e entender. Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo nós só vencemos com a espada do Espírito. Ele vai ter investida contra as nossas vidas. Mas eu vou conhecer a palavra, vamos defender. Não. Você está dizendo que não falar isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. A Bíblia diz que tem que fazer o contrário. A Bíblia manda a gente mentir? A Bíblia manda a gente enganar? A Bíblia manda a gente falar mal do outro? Não. Então por que eu faço? Porque eu não conheço a palavra. Eu só sou ouvinte, não sou praticante. Então não uso a sexta armadura do Espírito, que é a palavra. Quando eu for motivado a fazer alguma coisa, eu vou dizer: opa, não posso. E por que eu não posso? Porque a Bíblia diz que não é para mim fazer. Então se não é para mim fazer, eu tenho que usar essa armadura para vencer quem? O inimigo. Mesmo que seja, com uma tentação, mesmo que seja muitas vezes o inimigo, como diz, ele vem com sapatinhos de algodão, ele vem disfarçado, mas eu, através da palavra, eu tenho que conhecer aonde ele está. Eu tenho que ver ele de longe. É você que está vendo aí, né? Não, mas a palavra já está aqui, ó, já está na boca para falar, já está aqui para lutar contra. Porque todo mundo sabe, se o inimigo vir aqui se apresentar diante de você com um chifre, com um dente, aquela coisa do risco, você vai falar: é o diabo, eu vou fugir dele. Não é assim que acontece? E quando ele vem disfarçado? Nem sempre, só se eu tiver o conhecimento da palavra. Daí eu vou lutar contra ele. Daí eu vou vencer ele. Porque ele vem disfarçado de várias coisas, irmãos. E se eu não conhecer essa palavra, ele vai me enganar. Eu não vou vencer ele vai me escravizar. Então, para me vencer, para me sair vencedor, use a espada do Espírito. Que é o que? A sexta armadura. Vença o inimigo. Lute contra ele através da palavra. Tendo a certeza que em todas essas coisas
você vai ser mais do que vencedor. Amém? Essa palmas vou ouvir.